Olá, estamos começando mais um programa Cavalheiro Talks e hoje tenho a honra de receber Aldo Galdino, que é apresentador de TV, diretor, ator. Em resumo, ele é uma sumidade das artes cênicas. E eu gostaria, Aldo, que você complementasse a apresentação, entrasse em mais detalhes, porque hoje nós vamos conversar sobre várias questões, incluindo arte, seu trabalho como apresentador e também a sua trajetória na igreja. Fique à vontade. Diego, rapaz, primeiro, obrigado por me convidar para estar aqui. Eu sou Aldo Galdino, ator, diretor e produtor artístico. Isso já fazem mais de 50 anos, viu? Quer dizer, 50 não, né? Que você não nasce sabendo nem fazendo. Então, hoje com 51, eu estou muito feliz em poder servir a Deus, né? Através dos meus dons, dos talentos. Que ninguém tem nada se do céu não for dado. Então, a gente vai conversar muita coisa aqui dessa minha trajetória. Eu estou muito feliz em poder fazer isso. Eu também faço isso na TV, né? Porque a gente tá fazendo aqui. Obrigado por me colocar desse lado de cá, esmiuçar um pouquinho a vida das pessoas e indicar, né? O trajeto de cada um como exemplo para a vida do outro. Obrigado por estar aqui. Perfeitamente. Como o Aldo mesmo disse, ele é apresentador de TV e geralmente ele entrevista e apresenta trabalhos inovadores que ele considera de destaque. Verdade. Hoje ele está do outro lado, né? Vamos ver como é que ele se sai. Bora ver esse negócio aqui, esse negócio. Meu pai, como será? Está do outro lado. Exato, Na verdade, eu já sim. fiquei pensando, né? Cara, quando eu sair de casa hoje, olha, o que será que ele vai perguntar? Eu acho que os meus convidados pensam a mesma coisa. Será que eu estou bem vestido para o local? O que é que vai estar acontecendo? Meu Deus, que legal, viu? Obrigado pela essa experiência. Pois é, eu tenho certeza que vai ser tão boa quanto quanto o seu desempenho como apresentador, talvez até melhor como entrevistado, quem sabe. Vamos embora. Então, Aldo, você até adiantou um pouco uma das partes que será o cerne da entrevista, que é a questão do cristianismo, né? Sim. As pessoas, às vezes, sobretudo as céticas, acabam pensando, por meio de um estereótipo equivocado, que aqueles que são crentes ou muito engajados na fé cristã se limitam à seara religiosa e não conseguem ter um grande destaque em searas ditas seculares, como, por exemplo, a própria ciência, destaque nas artes cênicas também, por que não? Destaque em qualquer outra área da sociedade valorizada mercadologicamente. E o seu caso é uma prova viva de que esse pensamento está errado. Não só o seu, como também de grandes Muitas nomes da história da pessoas. humanidade. Os maiores cientistas do mundo eram cristãos, ou pelo menos acreditavam na Pois existência é. de um Deus, né? Eram monoteístas. E aí esses mitos acabam caindo por terra. Eu queria saber, primeiro de tudo, Aldo, como é que foi e quando foi, você já me disse que foi muito precoce, a sua conversão ao cristianismo. Quando foi e em que circunstância você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Rapaz, eu acho massa essa pergunta, primeiro porque minha família, a base dela é totalmente católica, né? Então, eu queria, na minha cabeça, eu já tinha encontro com Deus mesmo sem conhecer Deus. Olha que interessante, né? Eu escutava Deus, eu sentia Deus, eu disse, mas o que é isso? Eu não entendi isso tudo. Então, cara, será que a minha existência, ela era pautada, ela foi escrita para que eu viesse a essa existência e servisse a Deus? Então, desde novo, desde antes de 13 anos, eu pensava sobre isso. E quando você é católico e você não conhece o ser evangélico ali, você só pensa, então, a única instância que você tem é igreja católica. Beleza, e eu fui. E eu, por anos, pensei que eu seria padre. E eu fui para a igreja, por anos, né? Para a igreja católica, fiz toda a parte de crisma, aquela parte toda. Até que um dia eu fui a uma igreja evangélica. E eu fiquei enlouquecido. Por quê? Simplesmente todo mundo fazia a sua reza, que eu não conhecia nem que chamava oração, né? Todo mundo fazia a sua reza e todo mundo falava com Deus do seu jeito. E lá para as tantas, as pessoas carregavam a sua Bíblia, né? Então, no período que eu ia muito à igreja católica, só quem tinha acesso realmente à Bíblia era o próprio padre, né? Então, os fiéis, inclusive eu, sentado ali, antigamente era assim, né? As crianças ficavam bem perto do padre, sentada num tapetezinho ali mais próximo do púlpito, do altar, e era assim que acontecia. Então, a primeira vez que eu fui à igreja evangélica, eu disse, cara, eu não conhecia esse Deus que podia ser tão próximo. E eu fiquei... Deu um boom, né? A gente fala muito hoje sobre virada de chave. Aconteceu a virada de chave. Eu disse, cara, eu quero conhecer não esse Deus apenas distante, né? Que, infelizmente, eu conhecia até então. Mas eu queria um Deus para conversar, para me relacionar, né? Para conversar, para fazer a minha reza, fazer a minha oração. Então, com 13 anos, eu tomei uma decisão por Jesus de dizer assim, cara, vem morar em mim, sabe? Eu preciso te entender melhor.
E dali eu fiquei enlouquecido porque eu tinha alguns pensamentos muito precoces falando sobre... Eu acho que todo mundo precisa saber um pouquinho daquilo que você declara e que ama, né? Ah, eu amo fulano. Primeira coisa que você faz quando você anda com alguém ou quer estar com alguém, você pergunta o nome, o que é que gosta de comer, o que é que gosta de estar, onde é que você estava, o que foi que você fez ontem, quais são as suas vontades, seus desejos. E quando eu passei a conhecer Jesus de verdade, eu disse, eu quero saber mais de ti. Sabe? Então, ali fluiu tanta coisa, né? Eu venho de uma família muito desestruturada. O meu pai, ele tinha outra família, então não dava suporte a gente financeiro, a gente passava necessidade financeira. Não tinha, muitas vezes, o que comer de maneira muito ordeira, né? A hora do café da manhã, não, sempre era muita luta, muita dificuldade. E depois que eu entendi tudo que a Bíblia diz sobre a nossa existência, que nós, né, não vamos mendigar o pão àqueles que servem a Deus, né? Então eu comecei a chamar o que a própria Bíblia dizia sobre a minha existência. E depois que eu entendi que a gente pode ter tudo que a Bíblia diz, que a gente vai ter em nome de Jesus, que a gente pode tudo que a Bíblia diz que a gente vai ter segundo a vontade dele, ali mudou tudo, sabe? Então, hoje eu sigo pregando o Evangelho desde 13 anos, agora com 51, em nome da própria trajetória. Jesus não é algo distante, ele é muito mais real, né? Continua caminhando comigo, né? As minhas dores de paternidade, elas foram supridas pela presença de Deus, como Deus paterno mesmo, quem diz assim, e aí, meu filho, quer o que hoje? Né? O que é que você quer hoje? E eu dizia muito para Deus, muito como que literalmente aqui está conosco, né? Presente. E eu dizia, Senhor, eu estou precisando disso. E se for segundo a minha boa vontade, vai acontecer. E muitas coisas aconteceram, inclusive estar aqui hoje, é essa vontade que está sendo manifesta aqui de maneira muito simples. É isso. Simples. Exato, Aldo. E essa conversão sua resultou em vários frutos, né? Muito Como você bom, mesmo Deus. disse. Houve uma grande ânsia a partir da sua conversão em pregar o evangelho, em disseminar essa verdade a qual você teve acesso e que pode salvar tanta gente. Sim. Basta a pessoa dar o aceite, né? Como diz o próprio Deus. Aquele que abrir a porta ao meu chamado, entrarei e cearei com ele. Vamos embora. E entre esses frutos, seguindo também o pressuposto de que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, o seu trabalho vai muito em linha de disseminar o evangelho, seja de uma forma sutil, seja de uma forma indireta ou mesmo direta. Sempre. Um desses frutos mais conhecidos, talvez, é a questão da Casa do Julgamento. Casa do Julgamento. Exato. Uma apresentação teatral muito impactante. Eu tive a honra de ter a oportunidade de assistir. E aí, você já me contou nos bastidores que tem uma novidade aí sobre isso. Tem uma novidade. E eu queria saber, primeiro, sobre como é que surgiu essa ideia de trazer a Casa do Julgamento para cá, como é que foi a experiência de você dirigir essa apresentação em tantas oportunidades e o que vem de agora em diante. Então, o Casa do Julgamento é um projeto que nasceu em 1986 nos Estados Unidos, de uma ideia de evangelizar crianças e adolescentes, né? E nós tivemos a chance de conhecer esse projeto. Na verdade, eu passei por um momento... Acho que todo mundo passa um momento de crise. Por que eu nasci, né? Por que eu estou aqui? Qual é o meu legado de existência? E o que eu devo fazer para não ser só mais um na multidão? Então eu tinha... eu acho que eu era o menino das crises, né? E ficava ali perguntando a Deus, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu escutei, como bom cristão, a gente escuta conversa de tudo que é jeito, eu escutei 2 pastores conversando. Cara, tem uma história de uma peça, que é uma peça evangelística. E eu vi os 2 pastores conversando em um congresso e fui ficando assim, né? Daquela pessoa que já não pensa mais nada, tá ali com uma orelha gigante escutando aquela conversa. E era exatamente sobre o Casa do Julgamento. Quando eles terminaram a conversa, cara, desculpa, pastores, eu escutei a conversa de vocês, que projeto é esse? Então, eu entrei em contato com os Estados Unidos, eles nos deram, há 14 anos, acho que 15 anos atrás, o direito de executar Casa do Julgamento aqui em João Pessoa. E disso aí, nós começamos a escrever os textos. Então, um texto que muita gente pode ter visto aqui em João Pessoa, chamado Maria da Penha, é a história da minha mãe, a mulher que apanhava, a mulher que o marido fazia roleta russa com a arma lá para ver se morria, se não morria, né, com revólver. Do homem que batia nos filhos, né? Então, a história de Maria da Penha é literalmente a minha história, a história da minha mãe. A pessoa que apanhou do homem, mas que em nome de Jesus não morreu. Então, eu sempre enxergo que em todo o espetáculo Casa do Julgamento, a gente sempre queria contar uma história verdadeira. Então, e Maria da Penha, a história da minha casa, né? Esse foi o que teve o maior número de espectadores. Nós tivemos 13 mil espectadores, é um espetáculo cristão.
E eu fui entendendo um monte de coisa, que nada que me faltou durante toda a minha trajetória tinha exatamente a ver comigo. Então, nada do que acontece de ruim com você, tem exatamente a ver com você. Né? Tudo gira em torno de um grande projeto chamado a existência de Deus quando ela se instala na vida do ser humano. Né? Então, hoje eu dou... É literalmente, quando a Bíblia nos convida para dar graça por tudo, é porque a gente vive literalmente por vista. E a Bíblia nos convida a viver por fé. O que eu não consigo enxergar atrás dessa cortina de fumaça, dessa cortina de problema, Deus não está atrás da cortina. Deus está bem à frente da cortina, deixando que tudo aconteça, principalmente quando a graça dele se instala. E ali em Maria da Penha, um dos textos que a gente criou, aí, massa, o projeto é dos Estados Unidos, foi o que aconteceu. Nós escrevíamos aqui em João Pessoa. Pode partir alguma coisa boa de Jerusalém, né? Partiu daqui da Paraíba, de João Pessoa. Eu nasci na rua São Sebastião, ali em Bahia, né? Eu viajei quando eu fui para outro país, a moça perguntou para mim, você é da onde? Eu disse, eu sou de João Pessoa. Quando eu entreguei a certidão do nascimento, eu disse, não, meu filho, você é de Bahia. Eu disse, como assim? Eu tô descobrindo que eu sou de Bahia. Pensei que Bahia fosse na França. Não era. Então, assim, onde é que Deus se manifesta? Deus se manifesta nas coisas mais improváveis. Eu sou essa coisa improvável. Eu acredito que Deus pode fazer coisas que a gente não imagina. Eu não imaginei estar aqui, eu não imaginei chegar onde cheguei. Eu sempre me pergunto, onde foi que eu cheguei? Né? Será que eu cheguei? Não desvalorizando o trajeto, mas eu não imaginei, não tracei estar aqui. Apenas atendi. E é um prazer gigante através da casa de julgamento. Né? Hoje nós não vamos mais executar casa de julgamento aqui em João Pessoa, porque casa de julgamento são direitos autorais e por cada período de ano, uma igreja pode solicitar o projeto para executar. E quando foi depois da pandemia agora, quando eu fui solicitar o projeto para executar, né, uma outra igreja aqui em João Pessoa já tinha solicitado. Então eu acabei não pegando mais o direito de executar e a gente está esperando que essa igreja produza isso aqui em João Pessoa que ainda não executaram. Mas nesse período aí, Deus nos abençoou, a gente está com um projeto novo para lançar esses dias, que todo mundo vai ficar sabendo. Entendi, Aldo. E esse projeto, no caso, pelo que eu entendi da Casa do Julgamento, ele vai continuar acontecendo, mas sob a tutela de outra igreja. Isso, exatamente. Outra igreja vai tomar frente, porque o direito foi o que a gente fez aqui em João Pessoa, porque deu tão certo aqui. Nós tiramos a placa de igreja e colocamos a Companhia Abner. Foi aí onde apareceu minha cara. Né? Companhia Abner, para que a gente deixasse isso de uma maneira muito simplista, para que todo mundo pudesse ver e deu super certo. Nisso, muitas igrejas se uniram para fazer o evangelismo, né? Trazer esse evangelho de maneira comum e as pessoas que tomavam a decisão por Jesus ali voltavam para a igreja daquela pessoa que foi convidada, né? Eu convidei fulano, então ele se converteu, ele caminha comigo. Que esse é o melhor projeto, né, de evangelismo. Andar com outra pessoa até conseguir andar sozinho. Perfeitamente. E você mencionou aí no final da resposta que está com um projeto novo a ser lançado. Isso. Você quer adiantar um pouco do que seja possível sobre esse projeto já aqui na entrevista para quem está assistindo? Bora, gente! Olha aí, furo. Olha o furo. A gente vai estar lançando um projeto chamado O Plano. O Plano é uma roupagem também evangelística, né? Nesses moldes de Nova Jerusalém, onde as pessoas vão continuar navegando nas cenas com uma outra roupagem, né? A gente, sim, tem tomado como base também Casa de Julgamento, mas agora feito toda nossa, toda a criação nossa. Tem muitas mudanças que vão acontecer. Na verdade, ninguém sabe disso, mas eu já apresentei esse projeto. Esse projeto já está validado. Nós já apresentamos em um local fechado, onde nós... O que é a validação do projeto evangelístico? 10% das pessoas que assistem, elas precisam aceitar Jesus. Se isso não acontecer, o projeto não está validado. Alguma coisa precisa acontecer, né? E quando nós apresentamos em um local fechado, tivemos 100 pessoas assistindo. Elas não sabiam que iam assistir. Ninguém sabia de nada, só quem sabia era eu, a equipe que estava contracenando, e quem nos convidou. Que nos convidou para apresentar uma peça simples. Eu tenho várias peças que eu consigo levar para as igrejas, comunidades, congressos. Aldo, pode vir apresentar aqui? Eu disse, posso. Aí eu disse, posso propor? Ele disse, não acredito, Aldo, vai fazer isso aqui. Então nós já fizemos. Em vez de 10% de pessoas que se converteram 20%. Fiquei feliz demais. Meu Deus, coisa boa. Aí, no caso, essa conversão, ela é, digamos,
mensurada na hora ou através do batismo? As pessoas vieram a se batizar pouco depois? Como é que funciona? Não é assim, é imediatamente. Imediatamente. Imediatamente, a gente quantifica ali. Sim. Porque sempre depois do espetáculo, a gente leva a pessoa a uma reflexão, né? E de 100 pessoas que se converteram, 20 pessoas... De 100 pessoas, 20 se converteram. De 100 pessoas que assistiram, 20 tomaram a decisão por Jesus. Rapaz, e assim, essa conversão foi logo depois da apresentação? Imediatamente. É uma tomada de decisão ali. E eu costumo pensar e parafrasear sempre a história do ladrão da cruz, né? Sim. O que é que eu preciso para estar no céu? É só reconhecer que sou pecador e aceitar e colocar Jesus no lugar que sempre foi dele. Sim. A gente aqui destrona. Exato. Jesus já deu a salvação de presente, basta você aceitar, né? Isso. É um fato. Isso. Dizer assim, ó, eu me rendo, sabe? E eu tô muito feliz em poder dizer isso aqui. Obrigado por essa oportunidade de proliferar essa... Eu não tinha falado isso em lugar nenhum ainda, viu? Obrigado. Eu que agradeço por você trazer uma novidade tão impactante, né? Uma conversão de 20% do público é uma coisa extraordinária. Sim. Espero realmente que isso se replique em quantidades ainda maiores. Né? Amém, se Deus quiser. Agora, Aldo, a gente falou sobre a Casa do Julgamento, que é um dos seus vários trabalhos, mas um dos mais conhecidos, né? De mais sucesso. Verdade. Queria saber também sobre o seu programa. Atualmente você tem um espaço na grade da TV aberta, né? Que Sim. é TV Norte. TV Norte Paraíba. TV Norte Paraíba. E é um programa no horário nobre, inclusive. Toda quarta-feira, o nome é Pessoas Incríveis Produtos Notáveis. Perfeito. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse programa, quanto tempo você está nesse trabalho e quais os frutos que tem trazido. Rapaz, eu estou há 1 ano e pouco na TV Norte Paraíba, antiga TV Manaíra, antiga TV Norte, né? Um trajeto gigante aí. E há um ano e um pouco mais, mas eu já estou com esse programa existindo, o programa é meu, né? A ideia é nossa. O programa nasceu na pandemia, quando um monte de amigo meu que vendia carro, não vendia mais carro, que tinha lojas de tecido, de roupa, não tinha mais a quem vender, e passaram a vender outras coisas, né? Então, eu fiquei em casa orando, disse, cara, Jesus, e agora? O que é que eu faço? Eu não tenho o que vender, eu não vendo nada, e eu só sei falar. E Deus disse, então pronto, abra a boca aí, meu filho. Comecei as lives. E comecei a convidar meus amigos que, cara, eu vou começar a fazer uma live. E um deles começou a fazer bolo. Manda um bolo aqui pra casa. E sei que nessa história, do jeito que a gente tá conversando aqui, eu comendo um bolo, eu me engasguei com o bolo. E nessa história de me engasgar com o bolo, eu disse, gente, desculpa, esse bolo é maravilhoso, eu só me engasguei com o bolo, porque eu pedi de limão e o cara mandou de laranja. Você sabe, né? Quando a gente fica ali chateado, não sei o quê. É culpa do Chaves, né? Tem gosto de limão, parece tamarindo, mas é de uva. Foi por aí, exatamente isso. O que aconteceu? Um rapaz que tinha uma TV fechada, disse, cara, tu é meio louco. Tu não tem problema com nada, não. Tu ali, ó, a gente viu o bolo na garganta e tu, peraí que eu vou sair dessa, peraí, tem calma, não sei o que vai dar conta. Ainda cantou, depois que eu canto, danço, enceno, faço essas coisas todas e tal. Fez, quer vir fazer essa loucura aqui? Sei que eu passei 2 anos fazendo esse mesmo programa em TV fechada, testando para mim mesmo que eu podia fazer e proliferar também o evangelho através daquilo, né? Então, depois de 2 anos lá, eu migrei exatamente para a TV. Eu percebi que eu amo informar. E eu lembrei de várias coisas na minha adolescência, assim que eu entrei na igreja. Uma das coisas que eu orava, eu pedia a Deus para aprender a falar. E não apenas aprender a falar os verbos da maneira correta, mas para inferir mudança na vida das pessoas com aquilo que eu pudesse falar. E sempre intencional. Então, hoje, na TV Norte Paraíba, a gente consegue atingir mais de 50 cidades em um programa em horário nobre, que quando eu fui para a TV, disse, me bota no sábado de manhã. Eu falei, não, você é louco? Com um negócio desse aqui? Bora botar um horário nobre nesse negócio. Eu disse, cara, Deus, é isso mesmo, tem certeza? Eu estou realizado em ser parado na rua por uma das histórias. Foi no final do ano, dia 25, um dos programas meus foi ao ar. E ali eu levei pastores, teve presente para todo mundo, árvore de Natal, um negócio bem bonito e tal. E eu comecei o programa dizendo assim, hoje você não está só. Hoje eu tenho o prazer de passar o Natal com você e você comigo. E eu quero te convidar para cantar comigo, eu quero te convidar a conversar comigo com as pessoas e também comer bolo, comer não sei o quê. E tinha um monte de coisa lá. Beleza, o programa passou e eu pensei que estava sendo só simpático. 2 dias depois, eu estava caminhando com a minha mãe na praia e uma senhora bateu. Eu achei grosseiro e ao mesmo tempo inteiro ela, puf, bateu em mim. Ei, rapaz, você nem sabe. E começou a chorar. Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz. E ela disse, eu descobri há um mês
que eu estou com câncer. E eu moro sozinho em João Pessoa. Eu não tinha para onde ir dia 25 e eu liguei a TV. Obrigado por passar comigo dia 25. Eu pensei que ia passar sozinho, mas foi tão bom, foi tão bonito, tão brilhante. Foi gostoso, eu senti até o gosto da comida. Obrigado por você fazer isso. Com aquela mulher falando aquilo, eu entendi que não era só palavras jogadas ao vento, né? Que muitas pessoas do outro lado estavam também. E eu não tenho dúvida no que eu vou dizer agora. Nisso que você faz aqui, você inspira muita gente no que está fazendo. Porque sempre há um processo além daquilo que a gente tem pensado em ser, fazer e estar. E eu percebo que estando ali na TV a gente pode fazer muita coisa boa, além de apresentar empreendedorismo, arte, cultura. Eu adoro pegar o povo na rua que vende pipoca e levar para o meu programa para apresentar eles. E quem vendia sem pipoca, passa a vender 500 pipocas, 1000 pipocas, né? O que eu posso fazer através da minha fala? Eu posso dar um lugar que é teu por direito. Não é um lugar, eu não estou te dando nada. É teu por direito. Eu só quero ser esse canal. Isso tem acontecido da maneira mais simples do mundo. Cara, eu posso dizer que eu estou muito feliz fazendo isso tudo. Obrigado. Então, no seu programa, você basicamente, na rotina, vai lá, seleciona pessoas que você vê algum destaque ou algum potencial, como você disse, até quem vende na rua, vendedor ambulante. Leva todo mundo. Aí você leva para a TV para ele apresentar o produto dele. O produto dele. É. Eu levo também grandes empreendedores, porque quem é grande hoje... Se a gente for perguntar a quantidade de sal que comeu para poder chegar até aqui, é incrível. Então, essas pessoas inspiram. Eu tenho um quadro chamado Direito para Você, onde eu apresento para todo mundo o direito de cada pessoa. Olha de onde eu vim, de um espaço onde a mulher apanhava do próprio marido. Então, eu quero que todo mundo saiba dos seus direitos. Eu tenho um quadro chamado Casa e Sonho, né? O sonho de todo mundo é ter uma casa própria. E eu quero dizer para a sociedade, para as pessoas simples, qual é o caminho que ela segue para poder ter a sua casa própria. Eu gosto de beleza, né? Eu gosto de estética, eu gosto de estar bem apresentável. Tem um quadro também chamado Beleza e Bem-Estar. O que fazer para estar bem, estar apresentável, né? Eu costumo dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu não cuido do mínimo, não vou ter condições de cuidar de tantas outras coisas, sabe? Então, e o quadro chama-se Essa Ideia Vale Mil, que é onde eu pego as pessoas da rua, né? Pequenos empresários, nem sempre é da rua, sendo bem sincero, mas pessoas que estão começando agora. E aí eles entram numa disputa através da internet. No meu Linktree, no meu Instagram, as pessoas entram lá e votam em um dos 2 participantes daquele mês. Quem ganha, hoje ganha uma consultoria do Sebrae para tocar o seu projeto ali e ser mais incrível do que a pessoa já é. Mas interessante. Essa da votação eu fiquei sabendo agora. Parece bem competitivo, né? Você disse que tem 2 por mês, o programa é semanal, mas você só entrevista no Ideia Nova, de Nota 1000, não é isso? Essa Ideia Vale 1000. A Ideia Vale 1000. Você entrevista 2 pessoas por mês. Eu ponho ela no primeiro programa, sim. Ela passa o mês todinho, quando é no último programa ela volta para saber quem foi que ganhou. Sim. Então eu gravo só aqui uma vez no mês e ela entra em todos os outros programas, tem um espaço que eu sempre coloco ela ali. E aí, meu filho... 50 cidades vendo o produto da pessoa ali, todo mundo se apaixonando. Gente, e são pessoas... Cara, eu fico emocionado quando teve uma tapioqueira que eu levei, ela disse, eu tô tão feliz que eu vou trocar a capota do meu carrinho, onde eu vendo a minha tapioca no meio da rua. Eu parei, cara, não é sobre trazer visibilidade para essa pessoa, mas trazer autenticidade para aquilo que ela faz. Ela disse, eu paguei a faculdade da minha filha, eu construí a minha casa vendendo as tapioca no meio da rua, mas hoje eu levo sol e chuva, porque a capotazinha da minha barraca tá desfacelada ali, sabe? Então, a gente pode fazer tanto com tão pouco, né? Então, o programa hoje, ele tem esse viés de ajudar pessoas e a gente tá com vários outros projetos aí. Se Deus quiser, a gente vai continuar ajudando muita gente. Perfeito. Eu gostei bastante, particularmente, da questão da votação, porque é aquela questão do mecanismo de incentivo. Sim. Né? Até as bactérias reagem a incentivos. Como é que os seres humanos não, né? Quando você tem uma regra, um mecanismo, ou mesmo uma dinâmica pura e simples, em que você premia aquele que vai ter maior poder de convencimento, maior poder de persuasão para mostrar que o produto dele é o melhor ou que ele tem mais potencial de mercado, você tira da pessoa o máximo que ela pode dar. Inclusive, teve gente que já foi nesse quadro que saiu de depressão. Onde é que eu imaginei, homem, que eu ia poder fazer isso? Não era sobre a depressão de ninguém. Entenda que todas as nossas ideias, elas são literalmente finitas, até onde eu consigo ver. E Deus, a mulher hoje é bombástica. Vende os bolos dela, fez curso no Senac. Uma pessoa hoje
que é um grande incentivo para quem está começando. Você veio aqui para quê? Cara, eu estava depressivo e fui fazer bolo. E hoje eu estou aqui na TV. Como é isso? Então, é um projeto de Deus para cada coisa. Nada está fora do lugar. A pessoa estava com depressão, aí viu no programa uma oportunidade de se reerguer profissionalmente. De apresentar, né, o produto isso. delas, que antes estava em casa só chorando, sabe? Incrível, incrível. E assim, tem tantas outras pessoas que têm passado por lá. E é um prazer ser degrau para as outras pessoas. Um prazer. Tenho certeza. E isso aí também é para a glória de Deus, né? Deus Sempre. nos usa. Deus usa Sempre. até quem é descrente, quanto mais Sim. os crentes, né? Usa até a jumenta do Balaão. Pois é. Pois é. E, em última instância, até o inimigo, o adversário, foi utilizado lá no Éden para contemplar o projeto de Deus. É apenas uma variável no projeto de Deus. Exatamente, exatamente. Está tudo no seu devido lugar. Se a gente pudesse enxergar como Deus enxerga, primeiro seria assustador, né? Por isso que ele foi bonzinho, não deixa que isso acontecesse. Mas se a gente conseguisse colocar a nossa fé em tudo que a gente estivesse fazendo, seria muito mais fácil. Para a própria sobrevivência, primeiro que eu trabalho muito uma coisa chamada completude, mas não a completude humana, a completude em mim, mas uma completude naquilo que Deus nos chama para ser e fazer, né? Não basta ser, tem que fazer. Pelos frutos vos conhecereis. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer ao nosso redor que a gente pode honrar a Deus, né? Sim. E nessa toada ainda do que você falou sobre a questão da pessoa com depressão, que viu nisso aí uma oportunidade de se reerguer, eu queria saber de você se tem alguma história que te impactou, tocou mais o seu coração na sua trajetória como artista, não só como apresentador, mas também na parte do teatro. Você trabalha muito com apresentações que fomentam as conversões, né? Sim. Que são usadas de ponte para isso. E aí eu queria saber, alguma experiência em relação a isso te impactou mais, te marcou mais? Olha, a gente sempre gosta de falar sobre o evangelismo em geral. Mas eu sempre acho que tem campos mais difíceis do que outro. Exemplo, o campo pastoral é um campo altamente difícil. Porque o pastor ele precisa ser pastor, ele precisa ser pai e ele precisa ser esposo. Tem hora que alguns pastores eles acabam dando mais atenção ao espaço do que outro. E falando nisso, nós tivemos alguns espectadores na casa de julgamento que eram filhos de pastor. Estavam totalmente afastados do evangelho. Então, assim, aí eu me coloco no local do pastor, que assim, pastoreia X pessoas, mas não conseguiu dar o trato ao seu filho. E ali eu fiquei pensando no sofrimento do filho, por não ser visto tanto quanto a igreja inteira viu seu pai dando atenção, e do outro lado o pastor, que consegue tratar tanta gente, mas não conseguiu tratar o seu filho. Então, um dos casos mais incríveis que eu vi na casa de julgamento foi depois de 2 anos. Eu não sabia, né? Na verdade, eu não sei de muitas histórias, mas a pessoa me procurou e disse, obrigado. Eu falei, obrigado? Por quê? Eu vim assistir o espetáculo e depois daqui eu retomei a minha vida com Jesus. Eu perdoei o meu pai. Eu me perdoei. Eu perdoei todas as pessoas que me machucaram no caminho e disse, Senhor, eu aceito o teu chamado sobre a minha existência. O filho do pastor desviado, hoje ele é pastor da própria igreja que o pai era. Né? Então, e ali ele pode replicar. E eu continuo dizendo, nenhuma fração de perda ela tem especificamente a ver comigo, mas com o projeto de Deus através da minha existência. Então, olha que exemplo esse cara pode dizer, né? Como filho pródigo, né? Que foi embora, deixou tudo, pediu, tá vivo, eu não quero nem saber, eu quero viver a minha vida. E foi. E, mais uma vez, a condição de Deus, quando nos reata novamente com esse corpo, aconteceu ali. E o que a gente mais quer é que continue acontecendo. Quantas pessoas saíram da igreja por causa de falas externas e culpam Deus até hoje? Deus não tem culpa de nada. Pelo contrário, Deus usa as nossas culpas para trazer total liberdade às nossas falências humanas. Então, tem um plano perfeito acontecendo. Se a gente fosse mais esperto, a gente escutaria mais o fluxo vindo do alto. Você já passou por alguma crise existencial, incluindo a sua fé? Uma crise de fé, você, digamos, ficou chateado com Deus? Não só nós, meros e simples mortais, podemos já ter passado por isso, como também grandes personagens bíblicos, né? O próprio Jonas chegou a brigar com o próprio Deus, se recusando a cumprir uma ordem, depois ele passou por um corretivo divino, digamos assim, e aí serviu de exemplo para todos os que vieram posteriormente sobre o que fazer e o que não fazer.
Eu queria saber de você. Você já passou por essa situação e como foi que você saiu dela? Rapaz, eu acho que todo mundo que pensa, passou por crises, né? Ah, já passei por várias, né? Minhas crises sempre são, Senhor, chega um dado momento que todo artista ele precisa burilar, ele precisa passar de novo em um espaço de dar a graça e a glória a Deus. Nós somos o tempo inteiro tentados a querer estar em primeiro lugar, a querer estar no lugar de Deus, né? Eu tive uma crise muito grande, um dos momentos que eu mais quis ser ator, produtor, eu fui para um curso no Rio de Janeiro, em uma das escolas da Globo, chamada Vita Vision. E quando eu estava com tudo comprado, passagem comprada, tudo acertado, havia uma possibilidade de eu estar em uma das novelas da Globo. E eu estava muito feliz, estava tudo dando certo. Meus planos foram maravilhosos, eu executei tudo, estava tudo ótimo. Porque, olha mesmo, porque eu sou esperto, porque eu sei falar, segura, tudo é eu, né? Eu sei falar, eu sei gerir, eu tenho contatos, eu tenho um monte de coisa. Antes de ir embora, um dia antes de viajar, Deus levou alguém no local onde eu estava e disse assim, é incrível, né? Como a gente tem os sonhos da gente, né, Aldo? Eu, fala, meu Deus, vai começar agora, Deus vai começar a falar aqui. Foi dito e feito. Ele disse, você já percebeu que nem sempre os sonhos de Deus são os nossos sonhos? E a gente a todo tempo é aprovado a tomar uma decisão a quem a gente serve. Se você serve a você, as suas vontades, você serve a Deus. Eu entendi. E Deus usou ela e disse, muito aberto, você vai precisar tomar grandes decisões. E vão ser decisivas para o futuro. A quem você serve? E eu fui para o Rio de Janeiro sabendo de muitas decisões que eu precisava tomar. E ali eu fiz o curso. Era maravilhoso. Todos os passos que eu chegava, olha que loucura. Eu sabia o que fazer, mas eu não sabia que chamava daquele jeito. Deus me visitava às noites, os dias, e dizia, ó, você vai fazer as coisas assim. A parte teatral você faz isso. E agora você faz isso. Eu não estudei teatro até nesse período, né? Então, fui convidado para estar em uma das novelas da Globo. Olha o tempo que faz, né? Qual a função? Atuar. Em Caminho das Índias. Faz 2009. Tempo, né? Caminho das Índias. Se você for ver, os indianos, eu tenho muita característica. Né? Pele branca, barba, cabelo negro, narigão, né? Boca mais fina. Então, tinha tudo a ver. Cara, você tem tudo a ver com o elenco. Quer entrar? E ali eu entendi. Eu disse, eu não posso ficar aqui, que eu tenho um projeto me esperando. Lá em João Pessoa. De um grande diretor que me chamou para ser dirigido por ele. E aí ele chamou um palavrão bem grande lá, que eu não vou dizer aqui. Mas quem é maior que a gente, velho? Diga aí. Bateu assim na mesa. Pum, palavrão por cima, palavrão. Eu... Eles acham que são a última Coca-Cola mesmo. E aí eu parei assim, né? Eu digo, cara, durante esse mês inteiro, você disse que toda vez que eu entrava para ensinar, você se arrepiava. Durante esse mês inteiro, você ficava perguntando quem eu era e de onde eu vim e por que eu ensinava da maneira que ensinava. Essa pessoa que me chamou para ficar lá, sendo dirigido por ele ou guiado por ele, é essa pessoa que me ensinou tudo. E essa pessoa chama-se Jesus e Deus. Aí ele chamou outro palavrão bem grande. Toda vez que eu replico a história, eu escuto o palavrão, né? O palavrão bem grande assim. Agora, cara, tu é crente, é? Então, eu disse, sou. Por isso que você sumia todas as vezes que acabava as aulas. Eu sumia. Porque eu sabia o que acontecia depois das aulas. Né? E o que é que eu fazia depois das aulas? Eu estava no Rio de Janeiro, sem muita grana, e uma igreja me acolheu. Então, eu dormia na igreja. Então, tudo que eu aprendia durante o dia no curso, eu ensinava a um grupo de atores dessa igreja no Rio de Janeiro. Então, por que você aprendeu, Aldo? Porque o ensino é assim, você precisa aprender, escutar, escrever e imediatamente pôr em prática. E isso ratifica todos os espaços da sua cabeça de aprendizado. E isso aconteceu comigo. E ele disse para mim, e você ia para onde? Se eu ia para a igreja. Eu digo, outro palavrão, era palavrão que não acabava mais nunca. Então, não fiquei em Caminho das Índias e perdi o papel, perdi o sonho de estar na Globo. Foi quando eu voltei para casa de julgamento e hoje a gente soma mais de 100 mil pessoas que escutaram falar de Jesus, do menino que nasceu na beira da maré, em Bahia. Pode vir alguma coisa boa daqui da Paraíba de uma pessoa assim, quando Deus quer, quando Deus faz. Eu tive muita crise porque eu queria ser ator da Globo. Eu sonhei a vida inteira ser isso.
E a minha grande crise foi dizer assim, Senhor, eu me rendo àquilo que o Senhor quer para mim. Sabe? Não é pesar dizer isso, pelo contrário. É prazeroso saber que Deus me chamou para fazer as coisas que eu faço, sabe? E poder falar do jeito que eu falo, com a prioridade de falar como exemplo da minha própria vida. Que Deus nunca desampara quem Ele chama para fazer alguma coisa. Nunca. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava fazendo casa de julgamento, o dinheiro acabou. Casa de julgamento começava sem nenhum real, viu, irmão? Era só a luta. Então, uma das cenas eu precisava que tivesse um ar-condicionado tão bom quanto essa daqui, viu? Tô gostando. Então era bom mesmo. Era bom mesmo, meu filho. Olha que ar-condicionado é esse aqui. Mas eu não tinha grana para pagar o ar-condicionado. Aí eu sentei no meu fio e disse assim, baixei a cabeça e comecei a chorar. Fez, ei Deus, eu não tenho o que fazer agora. Meu dinheiro acabou, eu preciso de ar-condicionado para essa sala e não tenho o que fazer. E agora? Como é que eu faço? Aí comecei a desenhar, escrever no chão assim, minha loucura. Cara, pasmem, tinha um cartão de um local de refrigeração. Eu disse, eu não tenho nada a fazer, peguei meu celular e falei, e aí, macho, tudo bom? Aqui é Aldo, sou da casa de julgamento, eu tô precisando de ar-condicionado aqui para botar numa sala, tal. Aí ele, cara, você é quem? Da onde? Não acredito. Eu disse, o que foi? Foi o que eu fiz. Eu não tô lhe devendo não, né? Beleza. Rapaz, aí o cara disse, eu sempre quis trabalhar na casa de julgamento, mas eu só trabalho com ar-condicionado. Como é que isso cabe dentro disso? E aí eu, só um minutinho, posso te ligar? Aí foi que eu desliguei e chorei mais. Eu disse, pronto, agora eu tô pronto. Foi o que fosse fazer, homem. Senão eu tava chorando aqui. Porque eu entendo que cada pessoa no seu local é um corpo perfeito que se movimenta para aquilo que Deus chamou cada um para fazer. Esse ano eu não paguei ar-condicionado, não paguei nada, o cara tava lá para fazer tudo. Então, quando a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, são essas instâncias que a gente encontra Deus lá. Perfeito. Agora, assim, é uma história realmente sensacional. Acho que foi, com certeza, uma das mais marcantes, se não foi a mais da sua vida, em relação a esses conflitos, né? Sobre os seus próprios sonhos, carnais talvez um pouco, Sim. E os sonhos de Deus para nós, a vocação que Ele plantou em cada um de nós. Muitas vezes entra em conflito, outras vezes acaba convergindo, e às vezes a gente precisa ser sacudido por algum instrumento do próprio Deus para a gente entender que tem que haver uma adequação de rota. Isso com certeza foi muito importante e é de grande valor para a nossa audiência. Agora, eu fiquei curioso e tenho certeza que os que estão assistindo também. O que acontecia depois das aulas do curso lá na Globo? Rapaz, pode dizer mesmo? Com certeza. Meu Deus. Todo mundo saía com todo mundo para lugares não agradáveis. Para poder conseguir os papéis. Sim, isso aí vai em linha com vários depoimentos de outros atores, né? Isso é real. Perfeito. Cada um em uma instância, umas mais veladas, umas mais abertas, umas mais... Algumas pessoas, elas simplesmente não ligam. Elas estão ali para aquilo mesmo. E não há... E em algumas cabeças, entendo o que eu vou dizer, você de casa também. Para algumas pessoas, isso não está errado. É só um fluxo que segue dentro daquele espaço. E por isto também eu entendo que Deus não permitiu que eu estivesse lá. É alguma coisa boa? Eu estou dizendo, é ruim, é bom? Não é sobre isso. É sobre o plano de Deus, sobre a vida de cada pessoa. Sabe? Então, a gente escuta muito sobre isso. E a gente acha... Minha mãe escuta muita coisa na TV. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Isso não é real. Será que isso é verdade mesmo? É real. É verdade. Existe. E para algumas pessoas isso não está errado. Felizmente. É. O pecado, ele tem a aparência de ser algo atrativo, de ser algo que vai te trazer prazer. Porém, é algo efêmero. Não se compara à verdadeira felicidade que é pela eternidade ao lado de Deus. Sim. E aí, só para deixar claro aqui para a audiência, eu acertei o ano da novela não porque eu sou noveleiro, mas porque eu acompanho muito futebol e aí... Não, agora eu sou o entrevistador. Explicação. Não, diga-me tudo. Por que você acertou o ano? Diga-me. Então, nem eu lembrava. Olha aí, ó. É porque é o seguinte, eu acompanho muito futebol e em 2016, eu sou flamenguista, né? Em 2016... Não vamos brigar. Olha aí, tamo junto. Em 2016 tinha um grande ímpeto de o Flamengo ser campeão brasileiro. Tava ainda começando a reestruturação, né? E aí o time era meia boca e tal, mas estava saindo bem. Aí a torcida começou a criar teorias conspiratórias e dizer o seguinte... em 2009, quando a gente foi campeão,
tinha várias coincidências que estão se repetindo agora. Uma delas é Caminho das Índias era novela quando a gente foi campeão em 2009. Eita! E aí a Globo tá reprisando a novela em 2016. Ó, tudo conspira para o título do Flamengo. Terminou que foi o ano do chamado cheirinho, que até hoje a galera quer ter a onda. Toda vez que o Flamengo perde, cada vez mais raro. Mas quando o Flamengo perde, o pessoal quer dizer que é o cheirinho. Então foi por isso que eu acertei o ano da novela. Inclusive dessa novela aí, eu lembro só que tinha Juliana Paz como protagonista. Sim. Você chegou a trabalhar com ela, participar com ela do curso? Eu não passei da parte de ser convidado. Né? Quando eu disse não, ali já placou todas as portas, porque lá também é assim. Disse não, já era. Tá na lista vermelha. Não se ache. E não será mais convidado. É bem assim. Principalmente, assim, no período, eu também percebi que quando eu declarei que era cristão, tudo foi... Por isso que uma das estratégias de Deus para mim eram duas, né? A estratégia de Deus era eu não declarar que era cristão, porque eu também acho isso importante. Você precisa ser antes de declarar. Que as suas ações digam muito mais do que as suas palavras. E a segunda estratégia que Deus me deu é que eu nunca fosse o primeiro. Sempre quando tinha as encenações, que em teatro é assim. Ensina-se, mas tem as aulas práticas. Então, ou eles fazem de grupo, como eu também continuo fazendo hoje. Eu dou aula de teatro aqui em João Pessoa. Então, ou a gente faz de grupo, ou dá uma cena para cada ator fazer. Então, geralmente o professor pergunta, quem quer ir primeiro? Eu não estava autorizado a ser o primeiro. Para não parecer que você era muito egoísta, talvez, ou se colocava na frente? Não, a ideia de Deus na minha cabeça, hoje, né, eu entendo, é uma ideia de Deus, estou na cabeça de Deus, era que eu errasse o mínimo possível. Porque a gente aprende também na observação. Ah, então era para se referenciar nos erros e acertos dos outros e minimizar a chance de erro. Era por isso. Exatamente. Então, quando eu entrava para ensinar, eu tinha muito mais responsabilidade. Porque eu já escutei a observação do professor ali. Mas o meu parâmetro de erro estava exatamente naquilo que eu não sabia ainda. Então, o que é que eu fazia? Tudo que eu sabia, que eu aprendia com Deus, né? Eu colocava para fora ali, utilizando também as observações que o professor já tinha dado. Então, tem estratégia de Deus para a vida da gente o tempo inteiro, né? A gente é que não escuta. Perfeito. E sobre a Globo ainda, a Globo, ela se acha realmente no direito de cortar e colocar na lista vermelha. Quem diz não para ela tem a ousadia de dizer não, né? Porque está mais que explícito o poderio que ela tem na área de comunicação, na área, todas praticamente, a influência que ela exerce na grade das outras emissoras, elas se baseiam na grade da Globo. A audiência é a maior na maioria dos horários. Já foi muito mais hegemônica, perdeu muito do seu poderio nas últimas décadas, sobretudo com o avanço da internet, sobretudo com a questão do advento dos podcasts, né? A mídia descentralizada do YouTube. Não por acaso, o jornalismo da Globo faz uma militância escancarada a favor da regulação das mídias sociais, né? E por aí vai. Inclusive, existem estudos, Aldo, que correlacionam o sinal da novela da Globo com o aumento do índice de divórcios. Não sei se você já ouviu falar nesse estudo. Foi feito no século XX ainda, com o andamento, a evolução, né, do sinal da Globo penetrando nas televisões pelo país, sobretudo em cidades interioranas, percebeu-se que houve um aumento no número de divórcios. É por causa da influência, comparável, né? Exato, comparável a um aumento de 6 vezes no grau de instrução. Uma das variáveis de aumento de divórcio é o grau de instrução da mulher. Sim. Quando ela tem muitos anos de escolaridade ou mesmo de universidade, a chance dela se divorciar é maior do que uma que tem só o fundamental completo ou não terminou a escola. E aí, quando ela via a novela da Globo, o efeito que exercia sobre a questão do divórcio era o mesmo de ela ter muito mais anos de estudo, 6 vezes mais. Sim. E além disso, em 2002 a gente tinha uma taxa de divórcio de 17%. Hoje, adivinha quanto é que está? Praticamente um divórcio para cada 2 casamentos. É muito. 47,7%. E daí você observa o quanto nós, cristãos, demoramos... Vou dizer um negócio bem particular. Tu é massa falando, velho. Bonitão falando pra caramba. Eu adoro dados. Porque calça aquilo que a gente tá falando. E observe que por anos nós decidimos não aprender a falar. Nós decidimos estar escondidos em lugares de não fala. Nós decidimos sobre isso, né? Então, assim, querendo ou não, obrigado pandemia, que a gente botou a cara a tapa. Só não vai agradecer igual o nosso presidente, que não. é obrigado pela natureza que enviou esse monstro chamado coronavírus. Mas continue. É demais, viu, um negócio desse. Mas, assim,
parece que nós tomamos um ar de dizer, cara, se eu vou morrer, eu quero aproveitar essa condição de pouco tempo de vida para dizer tudo o que eu preciso dizer diante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Até rimou. Vou pegar esse texto aí. Então, hoje a gente tem poder de fala. Hoje a gente pode dizer para as pessoas. Foi o que aconteceu. Semana passada, retrasada, eu estive em uma semana mergulhado em um teatro musical. Estudando teatro musical, a gente quer trazer isso aqui para João Pessoa. Lá eu percebi que muitas pessoas no Brasil, Deus tem levantado com poder de fala, poder na dramaturgia, poder na área de filmes, de captação de imagem. Grandes homens e mulheres que Deus tem levantado para ser e estar. E eu quero aproveitar aqui que eu estou aqui e dizer o que foi que Deus chamou você para fazer que você não fez ainda. Eu quero só dizer que não foi Psyu, não. E é onde a gente fica, será que foi para mim? Não, tem teu nome cravado lá para poder a gente fazer muita coisa. A gente precisa fazer mais, achar mais cavalheiros aqui nos talks para poder a gente fazer. A gente precisa achar mais outras pessoas que cante, dance em cena e faça isso nas praças, nas ruas, nas suas redes sociais, porque tem gente vendo você, tem gente vendo a mim. Independente da quantidade que seja, irmão, a gente só precisa de pelo menos mais um como você, mais um como eu, para a gente, sabe, transformar esse mundo. Já chega de se esconder. Bora botar a cara a tapa pelo melhor projeto do mundo. Falar de Jesus em todos os lugares que a gente tiver. Com certeza, e que Deus use cada vez mais pessoas, não só os crentes, mas também os ateus descrentes, use até objetos, coisas inanimadas, segundo sua vontade. Porque ele mesmo disse, né, se não pregassem a verdade, se não proclamassem Jesus como Senhor e Salvador, até as pedras e tijolos o fariam, não é verdade? Proclamar, exatamente. E a questão, você falou dos números, né? Eu lembrei até de outro dado interessante que gostaria que você comentasse. No último censo do IBGE, o número de evangélicos no Brasil cresceu de 22% para 27%. É um crescimento bastante considerável. Sim. E ele, comparado a outras vertentes do próprio cristianismo, como é o catolicismo, esteve bem acima também. O catolicismo é uma raiz cultural do Brasil. Foi fundado segundo a concepção católica, que veio, né, de Portugal, principalmente. Só que, com o passar do tempo, o evangelho, segundo os protestantes, tem ganhado mais espaço. Bebeu muito da fonte da influência dos Estados Unidos. Sim, verdade. Os Estados Unidos têm influências boas e ruins, né? Sim, as ruins verdade. São bem ruinzinhas, diga-se de passagem. Mas as boas também são boas. As boas também são boas. Vem a questão da agenda woke para cá, né? Isso aí é mais recente, de uns 10, talvez 20 anos para cá. Essa questão da relativização dos valores morais, da libertinagem incentivada, né? Mas também veio raízes de evangelho muito requintadas, digamos assim. Pregadores muito bons, né? Trouxeram a sua dinâmica de pregação para cá. E aí eu queria saber de você, Aldo, como é que você enxerga esse crescimento? O que os evangélicos estão fazendo, sobretudo os pentecostais, né? Que são a parte que mais cresce, talvez, e a maior fatia das igrejas evangélicas é dos pentecostais. A maior igreja, por exemplo, é a Assembleia de Deus. Sim. O que os evangélicos estão fazendo na sua visão, que já é desse meio há muito tempo, que as outras vertentes do cristianismo não estão fazendo, e outros países até não têm acompanhado o crescimento do Brasil na parte evangélica? Rapaz, eu tenho estado com vários pastores daqui de João Pessoa, tem um grupo de pastores que se juntam até para a Marcha para Jesus aqui, e eu gostaria de abordar aqui 2 âmbitos, né? Primeiro, a vontade de Deus, que era soberana. Nesse congresso que eu te falei que eu tive semana passada, os pastores e líderes e artistas de outros países que estão ainda aqui no Brasil, diz que o evangelho em outros países tem se acabado. Né? Espaços que eram de igreja têm se transformado em espaços vazios, boates e tantas coisas. A Bíblia fala sobre isso também, né? Pessoas que apostataram da fé, esqueceram a fé, deixaram a fé. Então, toda vez que a presença de Deus deixa de estar nesses lugares, o que faz valer a pena em estar é a própria presença de Deus. Então, quando isso não está mais, não faz mais sentido estar ali. Então, eu acho, creio, percebo e sinto há um grande mover de Deus sobre o Brasil. Né? Se as igrejas pentecostais acordaram primariamente para isso, parabéns. Quero só dizer, as outras também serão alcançadas, ou mais cedo ou mais tarde. Com grandes estratégias ou com pequenas estratégias. Mas há uma graça de Deus instaurada sobre o Brasil. E se você for ver,
Nós somos, na igreja que eu estou hoje, Cidade Viva, estou tão feliz em estar ali. Em cada espaço que a gente está, mais uma igreja está sendo aberta. O que é isso? É a proliferação do evangelho que está acontecendo, independente das nossas falências. Esse evangelho vai continuar. Então, tem um poder de Deus sendo instalado ali. Isso eu estou falando espiritualmente. Né? Humanamente falando, nós humanos estamos percebendo que se a gente não for beber dessa fonte, e tem um pouquinho a ver também com a parte espiritual, a gente vai morrer de sede, morrer de fome. Os pentecostais, para sempre, né? Eu me converti na Assembleia de Deus, né? E eu sou do cara que ia para o culto no meio da rua, sentado em qualquer banco que tivesse, cantando com uma harpa, né? Minha primeira harpa foi um rapaz da igreja que me deu, o Senhor que me deu. Então, a retomada disso, de ir para as ruas, tem feito com que as igrejas façam o evangelismo simples. O que é isso? Tete a tete, pessoa a pessoa. Como você vai? Como é seu nome? Em vez de pensar também em grandes coisas. A igreja pentecostal, ela sempre fez isso, vai continuar fazendo, pegando o simples, trazendo para a igreja. E ali, Paulo já fala sobre isso. Fiz de tudo para com todos, para que, de alguma maneira, eu consiga chegar a salvar alguns. Esse é o versículo que eu uso também para companhia de teatro, né? Quando a gente coloca um figurino, coloca uma maquiagem, se faz de velho, se faz de novo, se faz de louco, se faz de são, a gente também está colocando uma carapaça ali para que esse evangelho chegue. Então, eu acho que a gente tem acordado, velho, precisa acordar mesmo, sabe? E eu quero dar os parabéns às igrejas pentecostais, que tem hora que a gente diz assim, isso não está certo, está errado. Não é sobre isso, né? Continue fazendo para a glória de Deus. No momento certo, aquilo que não for correto à luz da Bíblia, né? Deus vai também trazer à tona isso de maneira espiritual, concreta e objetiva. Pois é, não existe uma igreja perfeita, né? A igreja ela pode seguir doutrinas que sejam mais ou menos coerentes com a Bíblia, mas o importante mesmo que gera resultado, que é exatamente a conversão e o processo de lapidação do convertido, isso tem que estar bem acertado. Sim. E aí, a igreja pode ter a visão arminiana, pode ter a visão calvinista de que Deus tem os seus escolhidos, ou que você tem poder para, digamos, escolher ou não a salvação. Cada uma tem a sua percepção, mas o importante é a mensagem do evangelho. Jesus é o seu Senhor e Salvador, ele vai redimir você através do seu sacrifício e ressurreição. Sim. Enquanto eu brigo pela linha de pensamento que eu vou seguir, eu gasto o meu tempo enquanto eu devo estar pregando, sabe? Então, eu sou muito menos da linha da... Qual é a sua linha? Eu nunca pergunto isso para ninguém. Arminianismo ou você é o quê? Que você pensa, cara, predestinação ou não? Eu nunca pergunto sobre isso, sabe? Eu acho que são coisas que Deus vai falando no caminho para você seguir. Eu prefiro falar, Jesus ama você, tem um plano maravilhoso na tua vida e pode fazer muito mais do que a gente imagina que pode fazer. Com certeza. Agora, Aldo, já caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, porque estava muito boa, está muito boa. Obrigado. Eu fiquei sabendo que você tem um curso e um e-book para divulgar, que vão na linha da questão da oratória, né? Eu queria que você falasse sobre esses produtos e também mandasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, que possa ser edificante. Beleza, eu tenho um curso toda terça-feira, um curso presencial, é um mergulho, é uma imersão, onde apenas participa a cada 2 meses 10 pessoas, não mais que isso, chamado Destrave e Grave, que são direcionados a pessoas que eu encontrei em uma janela no período da pandemia, que são pessoas que têm mais de 30 anos, que já são consolidadas nos seus trabalhos, nos seus serviços, mas que elas não conseguem gravar seus conteúdos para a internet porque se desvalidam em algum momento. Eu não gosto da minha boca, eu não gosto do meu cabelo, não gosto da minha voz, não gosto de tantas coisas, não sei gravar. Quando eu pego meu celular, fica muito robótico. Tem tantas coisas, tantos questionamentos. Eu fico com medo do que as pessoas estão dizendo, eu tenho vergonha. Então, tudo isso nesse curso, a gente tenta achar o ponto onde deu esse gatilho para que as pessoas sejam livres para continuar servindo a Deus na sua amplitude. E neste curso, eu fiquei pensando, cara, eu sou só um, como é que eu faço para atingir um monte de gente? E aí a gente lançou um e-book chamado 5 Passos para você destravar na oratória e gravar seus conteúdos para a internet, que esse e-book tanto pode ser comprado pela Amazon, mas também pode ir ali no meu Linktree, no meu Instagram, Aldo Galdino, e ali também tem um link de compra para que você possa adquirir e seguir. É um grande caminho, um grande local para começar e destravar na oratória.
O menino que orou com 13 anos lá pedindo a Deus para falar, usa de toda essa arcabouço para continuar ajudando pessoas e é muito legal, né, poder fazer isso. Com certeza. Minha mensagem para todo mundo que está em casa é dizer assim, eu continuo passando lutas e dificuldades, viu? Talvez diferentes do menino de 13 anos. Mas eu continuo dizendo para mim mesmo, Senhor, a tua graça me basta. Qualquer outra coisa são sofismas, né? São mentiras com caras de verdade que querem nos parar no caminho. E Deus sempre nos convida a só caminhar. O que vai ter depois dali, quando chegar lá a gente vai saber. Só confiar e continuar. Muito obrigado, Aldo, pela sua presença aqui, pela entrevista. E agora eu vou gravar um trechinho para os cortes do Instagram, que é o seguinte. Se você viu esse vídeo pelo Instagram do meu amigo Aldo e achou edificante, eu te peço que siga o perfil Cavalheiro Talks, onde você vai encontrar conteúdos semelhantes. E se você já me segue, siga o perfil @AldoGaldino. Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. É isso aí.